quando quiseres. Já pode? Já estamos? Está no ar? Está no ar? Está no ar! Mais um Estudo Nosso Lar segundo o Hermetismo, seja bem-vindo. Eu sou o Juliano Posati, do Círculo Escola Filosófica. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, querido? Porque a maioria do pessoal já está acompanhando esse estudo há umas boas aulas. Mas isto não é razão para eu não pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário, fazer aí a sua inscrição no canal para acompanhar todos os estudos abertos do Círculo que acontecem semanalmente aqui no nosso canal. São séries de aulas gratuitas do início ao fim, com muito autoconhecimento estratégico a partir de obras diversas. A gente pinça uma obra que faça sentido, ou duas, como é o caso desse estudo, que combina as informações do livro Nosso Lar com o livro Kybalion, das leis herméticas, para trazer mais clareza, expandir ainda mais a nossa reflexão, permitindo que a gente construa aí um processo de autoconhecimento bem maduro, que nos leve a melhores decisões de vida. E o tema de hoje nós vamos olhar para o Tardo Francisco, e Francisco reflete muito bem um aspecto da nossa geração nos dias de hoje. A gente vai triangular um pouquinho também com Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, cujos ensaios eu recomendo extremamente para você. Está começando mais um Nosso Lar segundo o Hermetismo. Interrompemos esta programação porque eu esqueci de dar um aviso muito importante. Você vive me ouvindo aqui nesse curso e eu cortei a minha aula, você vê que eu estou no futuro voltando ao passado, né? Sou um viajante do futuro. Mas eu me esqueci de falar uma coisa. Você ouve aqui eu falando toda hora sobre estar em harmonia com a sua própria natureza, se conhecer, para daí poder equilibrar a tua mente, praticar. Bom, quando a gente ouve um filósofo como Sêneca dizendo que um ser humano feliz é um ser humano em harmonia com a natureza, a gente fala, que lindo! Mas depois a gente pergunta, mas o que diabos é estar em harmonia com a própria natureza? Como é que eu conheço a minha própria natureza? Bom, a gente tem um programa de estudos ao vivo no Círculo Escola chamado Jornada de Talentos Naturais. Nesse programa, a gente combina técnicas de autoconhecimento que são ancestrais, uma tecnologia atual desenvolvida pelo Instituto Gallup nos Estados Unidos para criar uma jornada onde você vai se conhecer, valorizar aquilo que você conhecer e direcionar isso para fazer toda a tua energia psíquica fluir em realizações, em frutificação dentro dos seus projetos de vida. Chama Jornada de Talentos Naturais. E a próxima já está chegando. Então, aqui embaixo eu deixei para você um link para você saber o que é a Jornada de Talentos, como é que funciona, como é que é, tá bom? Clica aqui, participe com a gente, tá? É um programa de 1 mês, onde você vai ter 2 mentorias por semana, com um grupo de Jornada de Talentos, com a Fernanda Andretta e a minha participação. Nesse caso, eu sou convidado especial da Fefa, que quem manda nessa cozinha é ela, mas a Fefa tem uma experiência violenta em criação de lideranças, de processos de autoconhecimento baseados em psicologia de pontos fortes. Eu acho que vale muito a pena você estar com a gente, legal? Então, tá aqui embaixo o link para você e, obviamente, agora eu vou soltar a vinheta de novo. Isso aqui foi uma mera hipnose no meio do nosso curso e a vinheta volta para você. Sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje. Vamos lá? Vamos ver o que é que a gente vai ver hoje? Ilusões a partir da visão do Francisco. O que está acontecendo aí? Vai lá, olha lá. Está lá o Francisco numa das câmaras de regeneração, não é? E aí o bicho está lá virando no avesso e está dizendo, calma Francisco, vai dizer a Narcisa, né? Pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço, nem preciso comentar essa parte, né? Depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajuda-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Olha que abertura, né, de reflexão. Tá lá, o cara parece que tá vendo um fantasma, a gente vai ver já nos próximos trechos. Tá surtando.
E a Narcisa chega e fala, calma, você vai se libertar, vai dar tudo certo, calma, né? Mas você precisa fazer sua parte, meu bem. Você precisa fazer, você precisa se esforçar, né? Você precisa se esforçar, você precisa fazer a tua parte. Não adianta, a gente não ajuda quem não quer ser ajudado, né? É desperdício, é sobre isso que se tratava a coisa do dar pérolas aos porcos. Você só ajuda quem pode ser ajudado, quem vê valor naquilo. E eu acho muito legal essa parte, que ela fala, imagine que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. E nós vamos apertar, nós vamos expelir esse vinagre dela. O esforço é seu. Essa parece tão inofensivo, né? Parece inofensivo porque hoje em dia nós estamos habituados com visualizações criativas, mentalizações, conectamos aí ao princípio do mentalismo. Todo é mente, o universo é mental. Só que esse imperativo, imagine, lembra de John Lennon? Imagine. Esse é um verbo poderoso. Por que é um verbo poderoso e o que há de extraordinário nisso aqui? Paralelamente, nessa mesma época, lá na Suíça, do outro lado do Brasil, aparecia um cara chamado Carl Gustav Jung. Jung, você conhece. E Jung começava a desenvolver os esboços e a testar clinicamente a técnica de visualização, de imaginação ativa, né? De visualizações criativas, propondo que os pacientes deixassem que as imagens mentais fossem lhes revelando conteúdos do inconsciente e interagissem com essas imagens. Carl Gustav Jung estava experimentando lá atrás essas técnicas de visualização ativa, de cocriação da minha realidade, eu imagino, vejo na minha tela mental, já estava lá atrás. Só que qual que é o curioso, né? O Chico relata essa técnica dentro de uma câmara de regeneração. Num livro psicografado, né, publicado em 1944. Né? Que eu saiba, não havia troca de cartas entre Jung e Chico Xavier, pelo menos não cartas físicas como as que nós conhecemos. Mas esse imperativo do imagine, ele é um ponto fundamental para desbloquear, para ativar, para acionar, para dominar o seu poder de criação da realidade. Nós não criamos uma realidade sem imaginá-la. Nós não criamos uma realidade sem imaginá-la. Nós não criamos uma realidade, nós não manifestamos uma realidade antes que ela tenha surgido no plano mental, na tela mental dos nossos pensamentos. E aí, existe nesse trecho uma estreita ligação com o princípio do mentalismo. Se o todo é mente, o universo é mental, a realidade é criada a partir das coisas que nós somos capazes de imaginar. Daí você pode estar preocupado pensando assim, tá, mas Posati, me fala uma coisa. Eu penso tanta coisa, tem tanta brisa na minha mente. Como é que eu vou criar uma realidade? Por que tudo que eu penso na minha mente não vira realidade imediatamente ao meu redor? Não vira porque a sua mente hoje está, de alguma forma, contida dentro de um córtex cerebral, físico, material. Não é? Existe um espaço-tempo, não é? De alguma forma, amortecendo esse caminho entre a sua mente e a realidade. É preciso consistência ao longo do tempo. Foco, em outras palavras. Só que a nossa sociedade hoje, ela experimenta uma verdadeira crise de foco. Uma ansiedade, nós somos ansiosos, multitarefa.
Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, nós não sabemos o que queremos. E essa perda de foco nos leva, inclusive, a uma perda da noção de tempo, né? Existem vários aspectos, porque o mundo está girando mais rápido, porque o eixo da Terra virou e não sei mais o quê, porque a tecnologia, Cara, desculpa, todo problema se resume à falta de foco. Quando você tem foco, a tecnologia está a seu serviço. Quando você tem foco, o eixo da Terra está a seu serviço. Quando você tem foco, né, todas as tarefas estão submissas a esse foco. Mas se você não tem foco, você perde de vista essa potência realizadora, co-criadora. Não é? Tudo começa dentro da nossa mente. Agora, dentro da nossa mente acontecem várias coisas. Acontece a imaginação, mas também acontece a fantasia, num aspecto assim pejorativo, não é? Qual que é a diferença entre uma imaginação, a ação de criar imagens mentais e agir a partir delas, e a fantasia? A fantasia, ela encontra satisfação em si mesma. São imagens mentais que não se tornam realidades exteriores. Elas ficam lá dentro da tua mente. E só a fantasia já nos satisfaz. Nós nos satisfazemos com esse mundo interior sem que haja, por princípio de correspondência, uma manifestação exterior. Eu fico lá. Eu chamo esse cara de o espiritualista punhetinha, né? O espiritualista punhetinha. Ele fica na fantasia, mas ele não realiza, ele não faz, ele não traduz pelo princípio de correspondência, pelo princípio de polaridade, o que está dentro para o que está fora. Ele não manifesta a fantasia. Ele se satisfaz na fantasia. Se um dia eu fosse isso. Nossa, que legal seria se. Isso. Aquilo. Ele fica nesse devaneio, goza um pouco desse devaneio, né? E fica lá. A imaginação é completamente diferente, porque a imaginação ativa, né? Imaginação ativa é quase uma redundância, né? Porque se a imagina ação, já pressupõe ação, né? Ela já é ativa por natureza, por essência da definição etimológica, mas a imaginação, ela nos leva à manifestação, à realização. Eu tenho essa visão e eu manifesto, eu coloco o meu esforço para que isso se concretize, não é? Eu coloco o meu esforço para que isso se concretize. Curioso isso, né? Curioso. Só que a questão é que o Tardo Francisco estava em maus lençóis. Vamos voltar para o texto para você ver. Você vai entender a treta que ele estava aqui. Vamos lá. Volta aí o texto, ó. Este fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortantes que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. A quem se refere doente? Indaguei, impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velhinha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. Que me diz? Né? Aí ela vai explicar para ele. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos do desapego às sensações físicas.
Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida inteira. Veja que coisa interessante. O cara está sendo assombrado pela imagem do seu próprio cadáver. Havia uma identificação tão íntima que depois que ele morre, ele fica tentando levantar o corpo. Fica tentando levantar o corpo. E o desespero, ou melhor, o despreparo dele diante daquela situação que ensejava, que empurrava ele para o desconhecido era tanto que mesmo, ela vai dizer ali, quando esferas superiores tentavam ajudá-lo, simplesmente não conseguia. O que nós estamos vendo aqui de novo? O poder do foco, o poder da criação mental. O cara olhou para aquilo, não, esse sou eu, esse é o meu corpo, eu vou levantar. Ele criou uma imagem e insistiu com consistência ao longo do tempo. Nem esferas superiores conseguiam mudar ele de lugar. Agora, por princípio de polaridade, o que está acontecendo aqui? Ai, coitadinho, Posati, nem para ajudarem ele, não, mas tinha que dar um folheto, um flyer, um folder para ele entender. Não, imagina que Deus ruim é esse, que deixa o cara lá acreditando naquilo. Cara, não tem essa questão. A questão é que a lei, as leis, os princípios universais, os princípios herméticos, eles se aplicam para aquilo que nós chamamos de bem e para aquilo que nós chamamos de mal. É a clareza da consciência que vai determinar como o fluxo, a força dessa lei vai se manifestar na minha vida. Então veja, todos os princípios de mentalismo, de imaginação ativa, de criação de realidade mental estão se manifestando, só que numa polaridade que está retendo o sujeito a uma situação ruim. Então veja, esse cara, melhor do que muitos de nós, tem perseverança, consistência, foco mental e está manifestando a realidade diante dele. A questão é, claro, que ele está manifestando uma realidade que ele acredita, que é uma ilusão, uma fantasia dele. Mas você percebe? Os mesmos princípios, as mesmas atitudes geram o mesmo resultado, manifestação da realidade. Se eu pego isso e transponho, não é, a serviço da evolução da minha consciência, o mesmo resultado vai se dar. Só que aí fica melhor ainda o texto. O texto fica melhor ainda. Vamos voltar aqui para a tela que você vai ver. Vamos voltar. Como pode, aí está o André Luiz, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E, vindo o sopro renovador, jeito poético de falar, bateu as botas, morreu, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente para conservá-lo. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Aqui eu acho que esse trecho pede uma reflexão interessante. O apego da alma, o apego do corpo. Né? Eu vendo esse trecho, me lembrei de um ensaio do Byung-Chul Han chamado Não Coisas, que é um ensaio muito interessante, muito interessante. E ele vai dizer sobre a nossa dificuldade de lidar com a finitude da vida terrestre. Como nós, cada vez mais, estamos nos tornando produtos,
Já ouviu? Não, porque você precisa saber se vender. Porque você tem uma marca pessoal. Não, você precisa cuidar do seu visual. Né? Você precisa, porque senão as pessoas não vão comprar quem você é. Então você tem que cuidar do seu visual, você tem que ter uma marca pessoal, você tem que se vender. Cara, tudo bem, eu entendo o que essas pessoas querem dizer, né? Mas no fundo, qual é a ideia embutida por trás disso? Eu sou um produto. Eu, ser humano, que até a Revolução Industrial ali, né, depois da Revolução Industrial, era uma força de produção, passo a ser também um produto. Atualmente nós somos produtos que consomem produtos. Produtos que consomem produtos. Não porque Juliano Posati veste o tênis, sei lá o que, XPTO, White. Então Juliano Posati veste White. Sei lá, eu não sei a marca desse tênis, então estou falando que é White. Ele veste White. Então o que eu estou dizendo? Eu estou pegando uma marca, Juliano Posati, e associando com todos os valores simbólicos dessa outra marca, que é o White. E aí eu combino esses dois produtos. Né? Essa percepção de que nós somos um produto impõe sobre nós uma constante atualização de nós mesmos. Nós precisamos constantemente nos propagandear. E para nos propagandear, a gente se produz o tempo todo, se coloca e posta foto e o tempo todo nós estamos mostrando, né? Dá uma olhada assim. Eu não sei se você tem esse tipo de amigo idiota nas suas redes sociais, né? Coitado, é um idiota. Mas é aquela coisa, estou aqui tomando um café em Paris. Porque eu estou ali. Porque eu estou fazendo isso. Porque isso. Porque comprei tal coisa. Aí bota aquele óculos, a marca gigante. O tempo todo essa pessoa está se propagandeando. Só que aí, é curioso ver isso ao longo dos anos. Existe a finitude do corpo físico. O corpo físico ele é finito. Não é? Existe um ápice e um declínio da nossa expressão orgânica. Né? Tava aqui olhando para mim. Olha só. As listras. As marcas. Eu tava aqui fazendo pro Ícaro. Olha como for velho. Assim. Tá aqui, já tá tudo aqui. Ai. Tem gente que se desespera, né? Que não consegue olhar para isso, não consegue olhar para os sinais do corpo. Né? O corpo vai mudando. Não é aquilo que estava up ontem. Aí começa a down hoje. Aquela bundinha, fofinha, redonda, parecia um queijinho de meia cura. Hoje já parece a raclette. Escorrida. Né? Outro dia eu tava com meus sobrinhos no carro, aí eles olharam e falaram assim, pelo retrovisor, eles falaram assim, tio, você é calvo? E eu dissociei, eu pus a mão aqui atrás e falei, não, tio, calvície não é aí, calvície é aqui. Peraí que eu vou te mostrar um vídeo no YouTube pra você entender o que é calvície. Eu falei, boa merda, vocês dois. Tem 8, 9 anos cada um, né? Eu falei, boa merda, vocês. Não, tio, você tá calvo, que nem meu pai. Meu pai tá menos, mas você já tá mais, né? Aí eu olhei e falei assim, nossa, é verdade, gente. Tô ficando calvo, minhas entradas estão aumentando. Tem gente que começa a olhar para isso, fica desesperado. Por quê? Porque eu sou um produto. Se eu perder, se a minha marca decai, eu não me saberei me vender mais, eu não me venderei mais. Se eu não for essa mercadoria consumível, eu não terei lugar. Nós estamos presos nessa loucura. E daí? Impressionante, porque o Bill faz essas considerações, né? Essa explosão estética, de bem-estar, e cuide do seu corpo. Agora aparece umas propagandas bizarras para mim no Instagram. É tipo, como eu recuperei o meu corpo de 20 anos com 40. Eu falo assim, parece um senhor já com 60, fazendo umas abdominal, barriga de tanquinho. Os homens fortes parecem o He-Man.
com 60 anos, cabelo branco, tal, mas tá forte, não sei o quê, aquele vigor, aquela virilidade. E é curioso isso, porque por trás dessas macro tendências que são extravagantes, e eu não estou falando aqui de autocuidado, eu não estou falando aqui de você, não é? Saber escolher uma roupa que combine com você, que faça você se sentir bem. Eu estou falando desse excesso, dessa loucura generalizada que rende bilhões de dólares, trilhões de dólares em receita para academia, e suplemento, e estética, e botox, e cirurgia plástica, coisas do tipo. Cara, veja que coisa curiosa o nosso desespero diante da finitude não dita do nosso corpo. É como se nós fôssemos viver para sempre. Nós nos comportamos como se nós fôssemos viver organicamente para sempre. E por mais que a expectativa de vida esteja aumentando, já existem estudos interessantes, por exemplo, que mostram que a minha geração, se você é da minha geração aí, década de 80, que provavelmente nós passaremos dos 100 anos, chegaremos a 110, 120. Né? Eu acho interessante isso, eu acho interessante a gente olhar para isso. Né? Eu tenho uma tia que fala assim, eu não quero durar para sempre, eu só quero ficar bem enquanto eu estiver aqui. Eu falei, cara, essa é a razão pela qual eu acho muito pragmático a gente cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar de exercício físico, etc e tal. Mas percebe, uma coisa é eu estar bem aqui, né? A minha tia Paula, ela fala assim, não, eu quero poder levantar e sentar no sofá sozinha quando eu tiver 90 anos. Legal? Essa é a visão. Essa é a visão. Agora, o que a gente vê por aí é um desespero de encarar a finitude. Um desespero de uma negação completa de que um dia nós vamos terminar. Um dia as cortinas vão se fechar para nós. E esse desespero, esse culto ao corpo, à presença física, à virilidade, não sei mais o quê, né? É tão bizarro que, por exemplo, a gente investe mais dinheiro hoje em dia nas pesquisas para desenvolver os estimulantes sexuais tipo Viagra do que a gente investe na cura do Alzheimer, por exemplo. Então vai ser uma coisa bizarra, né? Porque já nós vamos ter uma geração de velhinho com pau duro sem saber para que aquilo serve. Né? E nós estamos fugindo dessa realidade. Né? Nós somos tão apegados a comprar, a ter coisas, porque eu sou o que eu tenho, eu sou as experiências que eu consigo viver, eu sou os lugares onde eu viajo, eu sou essa marca, eu sou esse produto que consome outros produtos, que eu esqueço que eu sou, na verdade, um espírito de passagem aqui, que estou numa esquina periférica do braço de Órion, pagando impostos e comprando no Shopee à noite, quando eu não tenho nada que fazer na cama, quando a insônia bate. Né? Eu sou ali. A poeirinha cósmica no braço de Órion, pagando frete internacional de produtos chineses, porque eu preciso mostrar que eu tenho, que isso, que aquilo, etc. Tal. Eu preciso ficar para sempre aqui. Esse culto ao corpo desesperado, esse culto à saúde desesperado, um culto doentio à saúde, é um paradoxo. Né? Porque nós estamos existem linhas tão freneticamente, tão fanaticamente conectadas a isso, e eu acho bacana estender a nossa expectativa de vida. Só que nós estamos deixando de trabalhar a expectativa do pós-vida, da vida que vem após a vida. Nós cuidamos do corpo, nós cuidamos da alimentação, nós cuidamos da roupa que nós usamos, nós fazemos botox, nós fazemos tudo. E nós não olhamos para o nosso interior. Nós não olhamos para quem nós somos. E daí, é claro, quando aparece o primeiro fio de cabelo na sua cabeça, branco, que te lembra que o relógio está contando, tic-tac, 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 que você não vai ter o tempo todo aqui, o desespero bate. O desespero bate porque nós voltamos à questão inicial, porque nós não temos foco. Aí nós percebemos que temos pouco tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo, como dizia o Renato Russo. Não temos.
E quando essa consciência é ancorada, ou a gente se desespera e se agarra à fantasia de que podemos durar para sempre, aí começa esse desespero, essa busca desenfreada e doente por saúde, por bem-estar, por físico, por atlético, por marca, por roupa, por estética, por botox, por plástica. Ou nós de fato fazemos uma metanoia, né, uma conversão 180 graus. Mudamos a orientação da nossa prioridade, mudamos a orientação do nosso foco e passamos a olhar para dentro. É meio natural, e o Jung já falava isso, né, que até a metade da vida, nós estamos muito conectados ao externo. Então eu tenho que correr para me formar, para conseguir um emprego, para trabalhar, para conseguir grana, para arrumar um companheiro, para casar, para ter filho. Aí você corre para pagar a escola do filho, para fazer as coisas do filho, formar o filho. Aí vai chegando na meia-idade, depois que todo esse exterior, você está lá num cargo legal, numa função legal, etc e tal, você chegou lá no cume da montanha capitalista. Lá no cume bate um vento, né? Como diz, lá no cume bate um vento. E esse vento é o vento do vazio de significado. Esse vento é o vento do vazio de significação interior. De realmente descobrir ou redescobrir que você não é todas essas camadas de personas que você foi criando para si ao longo da vida externa. Você também é um mundo interno. Você também é um mundo interno. E esse olhar interno é o que traz sentido e significado, né? Eu entendo que aí começa a busca mais forte realmente de um propósito de vida. Porque aí a gente vai ter essa orientação interna e externa, né? No começo da nossa vida, parece que o tempo todo nós estamos para fora, conquistando os nossos lugares, querendo construir a nossa marca, né? Nos vender para o mundo. Mas depois que o mundo nos compra, a gente precisa mais do que nos vender, a gente precisa se tornar, a gente precisa buscar o vir a ser, o manifestar a própria identidade, né? Mas vamos ver como é que ficou o Francisco aqui nessa história. Ó, o que vai acontecer? A Narcisa diz assim, ó, como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. Isso também deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisália cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. É linda essa reflexão dela, é linda, né? Nós estamos dormindo. Daí o ponto, daí o termo que muitas vezes se usa, que é o despertar, né? Muitos alunos do Círculo vêm, às vezes nos nossos programas de mentoria, se encontram com a gente nos nossos eventos e falam assim, nossa, eu despertei com a ajuda de vocês, eu despertei com a ajuda do conteúdo de vocês. Eu entendi o que estava faltando, eu entendi que estava tudo errado, eu entendi que eu não queria mais aquilo, eu despertei. Por quê? Porque é um sono de fato espiritual. O que é um sono espiritual? Sono espiritual é quando a minha identidade espiritual está na minha sombra. Está na sombra da minha consciência, na sombra do meu ego. Eu não olho para ela, eu não conheço ela. Eu não faço ideia dela. E eu começo a sofrer com isso. Lembra que eu falei na última aula? A vida coloca a cabecinha de fora para chamar atenção através das tretas que nós vivemos. Para dizer, ei, olha eu tô aqui, você precisa pensar em mim. A vida coloca a sua cabecinha de fora. Essas questões colocam a cabecinha de fora. Quando nós passamos por problemas, por situações que vão mexer com a gente. E quando essas situações surgem, nós temos a capacidade de consciência de identificar que elas representam algo mais profundo dentro de nós. O que está fora é como o que está dentro. O que está dentro é como o que está fora, uma outra versão do princípio de correspondência. Nós passamos a despertar. Nós começamos a entender. Despertar pede de nós um conhecimento, uma sabedoria, uma capacidade de interpretar.
a vida, de dialogar com a vida na linguagem que a vida fala com a gente. Se nós continuamos apenas olhando o exterior, nós não compreenderemos o significado interior. Mas se eu me fecho apenas ao interior, eu também não manifesto o exterior. Vê? Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Para você que busca uma oportunidade de uma vivência com a gente no Círculo, nós teremos aqui na sede do Círculo logo mais um retiro xamânico baseado no elemento ar. E talvez seja uma oportunidade para você vir aqui, estar na nossa sede e conhecer a nossa casa. Entrando em circuloescola.com, você descobre como você pode fazer parte dessa experiência, vir aqui com a gente e ter esta vivência que vai te ajudar, inclusive, na construção dessa ponte de diálogo com a vida, os seus símbolos e toda a força espiritual que emana dentro de você. Lembrando também que aqui no YouTube nós temos vários estudos abertos sobre as mais diferentes temáticas, estudos longos, muita coisa para você ver. Mas não é só. Nós aprofundamos muito todos esses conhecimentos numa iniciativa chamada Clube do Aluno, um espaço, um streaming de vídeo, onde toda a nossa biblioteca de conteúdos e conhecimentos estão reunidos na forma de vídeos, de especiais, que você pode acessar. Com R$ 24,00 por mês, você faz parte do Clube do Aluno, tem acesso a todo esse repertório, tem congressos do Círculo, especial sobre treta de casal, astrologia, numerologia, escolas iniciáticas, livros fantásticos de autoconhecimento e também, fazendo parte do Clube do Aluno, você também auxilia nas obras de impacto, nos trabalhos de impacto, projetos de impacto social que são empreendidos pelo Instituto Círculo, nosso braço de ação social. Então, com uma só assinatura de R$ 24,00 por mês, R$ 24,00, você não compra nem um Big Mac com isso. Você não compra. Com R$ 24,00 por mês, você faz parte do Clube do Aluno, tem acesso a todo esse conteúdo, materiais de aprofundamento, por exemplo, os materiais aqui desse curso, você tem lá materiais complementares de estudos, se conecta com uma comunidade, fica sabendo em primeira mão das coisas do Círculo, tem cupom de desconto para todos os nossos eventos e retiros e ainda ajuda a gente a fazer o bem, a transformar a nossa sociedade com os trabalhos do Instituto Círculo. Cara, fala sério, depois de tanto tempo que a gente está junto aqui nesse estudo, você não fazer parte ainda do Clube do Aluno, né? Não ajudar ainda o Instituto Círculo, cara, tá dormindo na moita, né? Vamos combinar? Tá dormindo na moita. E a melhor parte, todos esses estudos abertos que estão aqui fora, lá no Clube do Aluno, você assiste sem essa publicidade pentelha que fica intrometendo-se nos nossos papos. Lá você assiste sem publicidade pentelha. Bora fazer parte? Então é só entrar em circuloescola.com/Clube do Aluno. Eu vejo você na próxima aula. Até mais!